Olá, boa tarde, minha gente. Que saudade de vocês. Estou de volta. Hoje é quarta-feira, dia 27 de setembro. E daqui a pouco a gente vai falar sobre a dupla Bavi. Eu tenho acompanhado o programa diariamente, vocês participando. Eu quero a participação novamente, falando sobre os resultados bons no final de semana da dupla Bavi. E com certeza a gente vai ter, neste exato momento, também uma discussão a respeito dos jogadores que podem ou não atuar no final de semana. Jogo do Bahia será sábado, jogo do Vitória será domingo. O Bahia joga em casa, o Vitória joga fora. Bom, porque o Bahia ganha em casa e o Vitória ganha fora. Tem sido assim no campeonato, não é isso? Então a gente vai conversar aqui com Anderson Matos e Nilson Luiz. Boa tarde para vocês, o programa está no ar. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, Anderson. Você, amigo da internet, que está sempre observando o nosso trabalho. O Bahia, na sua preparação, para esse jogo importantíssimo. O Thiago já declarou hoje que é o jogo mais importante para ele do ano, porque esse jogo vai afastar o Bahia da zona do rebaixamento, deixa a equipe mais folgada em relação ao grupo que está mais atrás. E é um concorrente direto, o Curitiba, que está lá na 19ª posição. O Bahia tem desfalques, mas o Preto está ajustando o time. E o Bahia deve ir bem para o jogo de sábado na Arena Fonte Nova. Um abraço, Márcio Martins, internauta, o amigo Nilson Luiz. No Vitória, o William Farias e o Juninho iniciaram a fase de transição, eles já vinham fazendo, mas hoje deram aquela apertada a mais, né? E a previsão de retorno nós vamos falar daqui a pouquinho. Já Fernando Miguel e Kaique Sá nem para o campo foram, né? O Vitória que hoje fez um trabalho de posicionamento tático, também trabalhando os contra-ataques e cruzamentos ofensivos e defensivos. Não foi uma manhã tão assim cheia de notícias, mas temos muitas coisas para falar aqui no programa. Valeu. Olha, o Preto está sendo muito questionado com a forma de jogar. Ganhou do Grêmio. Eu estava viajando, estava fora, e acompanhei somente 10 minutos, 8 ou 10 minutos do primeiro tempo, do final do primeiro tempo. E quando voltou no intervalo, eu peguei dos 5, 6 minutos até o final do jogo, já no videotape. Não vi o jogo ao vivo, não. Ouvi a rádio Itapuã, mas não ouvi, eu não vi o jogo pessoalmente. Eu na televisão. Segundo tempo só deu Grêmio. Foi isso, Nilson? Foi sim. Primeiro tempo eu não vi. Não vi. Foi mais equilibrado. Pronto. Mas segundo tempo só deu Grêmio. E o Bahia ganhou o jogo. Isso é que importa. Então, o que está sendo discutido é o trabalho de Preto com relação à arrumação da equipe, ao esquema tático da equipe. Veja que aqui, por exemplo, o Reuben Bennett está dizendo aqui que espera que Preto entre com Regis e Edgar Júnior. Não dá mais para aturar Vinícius e Mendonça, porque produzem pouco. Eu nem vou colocar aqui Mendonça, Regis, nada disso. Não vou colocar individualmente. Eu acho que o conjunto do Bahia está devendo uma boa apresentação. Resultado veio contra o Grêmio, maravilha, 3 pontos que eu já não contava naquele momento do jogo. Estava ouvindo a rádio e assim, meu Deus, 0 a 0 já tá bom demais. E quando eu vi o jogo no tape, no segundo tempo, eu falei, bom, o Grêmio é para ter metido aqui um placar para ganhar o jogo. E infelizmente para o Grêmio, felizmente para a gente, aquele pênalti que não existiu, não vou estar aqui discutindo também, mas o Bahia também já foi prejudicado, então a lei do retorno vale também, nesse caso. E o Bahia ganhou por 1 a 0. Agora, não me dá a confiança de que o time do Bahia é um time organizado, porque não é. Olha, Márcio, há uns 15 dias atrás, o Manuel Lima Matos, nosso comentarista na Itapuã FM, disse o seguinte: retrocesso técnico. Foi até no jogo contra o Atlético de Goiás, naquele 1 a 1 lá em Goiânia. A pergunta, Márcio, que eu tenho feito e tenho passado para os nossos ouvintes: Preto Casagrande tem repertório para fazer o Bahia jogar mais do que vem jogando? Preto Casagrande vai poder tirar desse grupo o limite, o máximo que esse grupo pode atuar? O Guto tirou. De uma certa forma ou de outra, o Guto conseguiu ajustar o time e o Bahia, como foi a melhor fase do foi com o Guto Ferreira no início dessa temporada e no final da Série B do ano passado. Preto tem repertório para isso? Houve o apoio dos atletas? Zona de conforto do grupo? Como é que faz agora com o Regis? Vai ser titular? O Dito Lopes falou uma coisa interessante. Ao invés de você efetivar o Vinícius, recupere o Regis, que tem mais condições técnicas. Já mostrou isso, né? Já mostrou em campo. Então você barra o Regis e coloca o Vinícius, acontece o que aconteceu domingo, Márcio. O Vinícius passeou no primeiro tempo e foi substituído no intervalo. Bom, eu vou pro Vitória agora, porque ontem, quando eu voltei no programa da Transamérica, o Anderson, a pergunta era: Chiesa pro ano que vem de novo no Vitória? Muita gente dizendo, se eu fosse o Chiesa, eu pediria para jogar em outro time, porque está prejudicando o jogador e o clube. O custo-benefício do Chiesa é abaixo da crítica. Claro que teve muito problema de lesão e tal, não é culpa do jogador 100%, mas quando volta, tem deixado a desejar. Então, essa é a questão com relação à Vitória. Chiesa parece que está chegando ao final de carreira no clube. O ciclo fechando o Cinemácio. O Chiesa é um jogador
totalmente diferente daquele que vimos no Bahia. Chiesa no Bahia era rei, era Chiesa o tempo todo Chiesa, né? Eu acho ele muito vaidoso. No Vitória, no passado, era Marinho. Esse ano é Trellis, não é Chiesa. Então, você tira, Márcio, pelo jeito do jogador, você não percebe uma felicidade no atleta jogando em campo. Mas se você pegar ali, dentro de campo, né, ele tá mal, mas fora, recebe um dos maiores salários do clube, tem uma casa enorme, então vive bem e tal, como o Nilson fala, né, é bem casado, o Chiesa, e não entendo o porquê de ele não ser feliz dentro do Vitória. Eu acho que a identificação dele com o Vitória, sabe, aquela coisa de energia, não bateu. Então, não entendo o porquê que ele está triste no clube, mas percebo que essa questão de vaidade nele existe. E não estou sendo injusto, é uma coisa que eu não gosto de ser. Percebo isso desde o ano passado, desde a época do Marinho. Valeu, José Ribeiro, eu voltei, estou na área, viu? Obrigado aí pela sua participação aqui no programa. O Joel Francisco, que é torcedor do Vitória, obrigado pelas suas palavras, e diz aqui que Chiesa não dá. José Ribeiro pergunta quem é o favorito para levar Champions esse ano. São os mesmos, né? Real Madrid, Barcelona, o time de Neymar, o PSG, tem um PSG que né? Botou a cabeça, né? Botou o pé para dizer, vou brigar também. Né? Tá contratando, né? Pelo menos é uma coisa que a gente tem investido bem para ser campeão. Mas é uma coisa que a gente vai saber no futuro aí, porque são 3 ou 4 aí que com certeza não vão fugir disso, né? Eu acho que esse ano vai ter zebra. Vai dar quem? Besiktas, de Talisca? Não, assim, zebra por quê? O Real Madrid já tem um time bem estruturado há muito tempo. Contratar uma ou duas peças. Barcelona, da mesma forma, perdeu o Neymar e enfraqueceu demais, na minha visão. Então, eu acho que esse ano fica aí entre PSG, um PSG da vida, o próprio Juventus, que bateu na trave e tal. Para mim, PSG ganhar é zebra, porque trouxe o Neymar, Mbappé, mas, poxa, se chegar no Real Madrid tem Cristiano, Modric, Bale, no Barcelona tem Messi, Suárez, Iniesta, então, para mim seria uma zebra, sim. Eu não vou encarar como zebra, assim, não, mas é uma surpresa. Uma Champions? Surpresa, mas zebra não é, até porque tá investindo bem para isso, tem jogador de qualidade, mas tudo bem, né? Vamos lá, o Anderson, o Lucas Costa diz aqui que o Chiesa ele só viu jogar no Santa Cruz e no Bahia. Foi no Náutico, né, na verdade? Náutico, ele não jogou melhor. No Santa Cruz, não. Misericórdia, como esse jogador não evolui, tá dizendo aqui. Então foi no Náutico, Lucas, que a gente tá colocando aqui. Nilson, o José Antônio de Castro diz aqui, Regis e Juninho tem que jogar juntos no meio campo no Bahia. Não dá para tirar um ou outro. O Juninho já vai atuar sábado novamente, né? O René Júnior ainda não treinou durante a semana, dificilmente vai atuar, a não ser que mude, né, completamente em relação à sua lesão. Os volantes deverão ser o Edson e o Juninho. E o Regis, tem que recuperar o Regis, viu, Preto? Você tem que botar o Regis de primeira. O Regis já mostrou que ele é um cara da posição. O Vinícius só é muito abaixo dele tecnicamente. Você tem que recuperar o jogador. E para mim, o Vinícius, aliás, o Regis tem que ser titular sim junto com o Juninho. Certo. O Anderson Matos, vamos fazer uma geral aqui sobre os jogadores do departamento médico. Vamos começar aqui com os jogadores que podem voltar. Fernando Miguel, goleiro, como é que tá? Facite plantar, dificilmente atuará. Ontem não treinou, hoje também não. Só tem amanhã e sexta, dificilmente joga. Aí entra o Kaique, né? Continua o Kaique, na verdade. Kaique Sá, como é que tá a situação do lateral direito? Adutor da coxa também não treinou hoje. A gente tinha a expectativa de ele para o jogo contra o Botafogo, mas já estou achando que não vai também só contra o Sport. E a velha história do William Farias, como é que vem o jogador? Você discutiu muito sobre isso, né, Márcio? Com propriedade, muita propriedade. Você tem até essa lesão, não é possível. É ligamento colateral medial. Porque o que você falava para mim era o que os doutores do Vitória e os preparadores físicos falavam. Tratamento conservador foi feito, só que era para mim e para você também, Márcio, para ter feito uma cirurgia. Eles deram a previsão de 30 dias, como deram ao Juninho, que evoluiu muito. Só que o Farias, acho que ele quis acelerar demais o processo e terminou se prejudicando. Então, a expectativa, Márcio, ele já voltou para a transição, inclusive, é que ele atue também contra o Sport de Recife, dia 12. Já que você falou do Juninho, vamos a ele. Juninho, lateral esquerdo. Ligamento colateral medial também, o Juninho, e a previsão é contra o Sport. Está ali num nível um pouquinho a mais do que o William Farias ainda. Para finalizar, tem mais alguém ou o Todinho é o último do departamento médico? O Todinho é o último, né? A gente sabe que o José Wellison já retornou, foi relacionado, tá beleza. E o Todinho, que sentiu um estalo, fará um exame nesta tarde para saber se tem condições de jogar. Não sei se contra o Botafogo vai dar, não, mas contra o Sport dia 12, né? Para ver o grau da lesão, Márcio. Se é muito grave, quanto tempo vai ficar fora, etc.
Valeu. O Alan Delon, você não é aquele que jogou no Vitória não, é, Alan? Só me fala aqui porque não tem foto, não estou vendo aqui. Ele pergunta por que não faz a bancada com o Anderson, Nilson e também o Machado, Rafael Machado. O Rafael Machado está convidado, não sei se vai querer vir trabalhar, né? Porque Ele disse que já estava assistindo falta já. foi mesmo? Então pronto, está convidado para fazer parte dessa bancada aqui também. Obrigado, Alan. Bom, no Bahia, Nilson, no departamento médico, somente René Júnior, o Wellington Silva, ainda é departamento médico físico. Qual é a situação desses jogadores do DM tricolor? O René Júnior tem um problema muscular, ele sentiu um tostão, uma visgada na coxa, continua em tratamento. O Wellington Silva, na semana passada, chegou a treinar com bola, fazer tempo de coletivo, né, 20, 30 minutos, jogo-treino lá no Fazendão. Depois voltou para a fisioterapia, e o Armeiro, Márcio, está na transição, né, trabalhando a parte física. Né? Já na próxima semana, o Armeiro vai estar entregue ao Preto Casagrande. De questões físicas, só esses dois atletas. E o Jackson também, que vinha com um problema de joelho, depois hérnia de disco. E, aliás, Márcio, hoje em dia, muitas cirurgias de hérnia de disco estão sendo reparadas pela fisioterapia, né? Os fisioterapeutas acharam um caminho de tratar hérnia de disco e muitas cirurgias estão sendo evitadas. E o Jackson fez o tratamento todo na fisioterapia e já está treinando na transição. Bom, dois jogadores que não atuam são Eduardo e Lucas Fonseca, pelo terceiro cartão. Você me fala já quem pode ser o substituto de cada um deles. Vamos ao Zé Rafael. Ele deu entrevista coletiva à imprensa e fala sobre esse momento que o Bahia venceu do Grêmio e tem mais um jogo importante contra o Coritiba. Zé Rafael com a gente. Concorrente direto ali, né? Essa briga para sair dessa zona desconfortável. E a gente está totalmente motivado para fazer um grande jogo e sair de vez, né, desse perigo que a gente tem corrido já há um longo tempo. Não, eu acho que isso aí é só estatística, né? Lógico que tem que sempre tá quebrando essas marcas, né? E principalmente agora, por estar desse lado aqui, né? Tem tanto tempo que o Bahia não vence Curitiba. Eu acho que eu estava presente em 2014, eu acho, se não estou enganado, lá, quando o Bahia também perdeu isso, lá no Couto Pereira. E agora do lado de cá, eu acho que a nossa equipe, né, tem totais condições de fazer um bom jogo, né, reverter esse tabu e tirar de vez essa estatística negativa que o Bahia tem sobre o Curitiba. É importantíssimo. A gente sabe que, né, essa zona que a gente tá vivendo aí no campeonato é uma zona desconfortável, né, que prende muito o atleta, a torcida. Eu acho que tudo fica mais travado. E se a gente conseguir essa sequência aí, né, que a gente não consegue desde o Atlético Goianiense e Cruzeiro do primeiro turno, né, que são 2 vitórias consecutivas, eu acho que isso vai dar moral para a gente poder trabalhar os dias aí que antecedem o Palmeiras também e vai dar uma segurança a mais para nós, né, afundar um adversário e também tirar o nosso pé dessa zona incômoda. Então acho que vai ser importantíssimo e a gente vai trabalhar muito forte essa semana para que isso aconteça. Bom, olha o Zé Rafael, que pro Cartola, pro jogo que a gente disputa toda semana, é fenomenal. Toda semana indicam ele. Mas o torcedor do Bahia tem certas restrições. É um delegado, prende a bola, não toca para ninguém. E tem torcedor que não concorda com ele no time titular, Nilson. Já existe uma contestação dos torcedores do Bahia com o Zé Rafael, coisa que não existia há algum tempo. No jogo contra o Grêmio, no primeiro tempo, ele recebeu a bola no contra-ataque, era 3 contra 2. Ele foi, depois parou e fez aquela tradicional paradinha, girou e tocou para trás. O torcedor ficou na bronca. Né? Tem que dar mais dinâmica de jogo. Mas ele ganha pontos porque o Anderson sabe das regras do Cartola, ele... Como é que chama, Anderson? Ele rouba muita bola, né? E toca muito pro ladinho, aquilo conta pontos, né? Sofre falta. Isso vai contando. Agora, efetividade ofensiva ele não tem. É uma prova de que o Cartola serve pra gente apostar, não serve pra indicar jogador pra time de futebol, né? Às vezes, eu apostei no ataque esse final de semana, os atacantes foram uma lástima, né? O Fred foi o melhor e tomou 3, mas tudo bem. Diego Souza que eu botei. Pois é, -6. O Anderson, o Joel Francisco volta a falar com a gente aqui, diz o seguinte, que Trellis é a cara do Vitória, um jogador guerreiro. E eu vou aqui dar mão para Matória, porque quando trouxe o Trellis, eu vi o empresário dele tem que consertar o vídeo de maior momento dele. Porque aquilo ali não vende ninguém. Então, parabéns ao Trellis, que está mostrando realmente que o time, apesar de não estar numa fase tão boa, eu digo no resultado geral, mas é uma equipe hoje que conta com ele para fazer os gols e para lutar pela equipe. E me parece que ele realmente encarnou a camisa do Vitória como sua de muito tempo, né?
O jogador de futebol vive de fase, de momento, e esse é o momento do Santiago Trellis, desde o Deportivo Pasto. Confesso que quando eu soube da informação, Márcio, eu fui buscar quem era o jogador, botei no vídeo e também não gostei. Eu falei, rapaz, tá trazendo um atacante desse, não vai prestar não e tal. Só que quando ele começou a treinar, eu já ficava, o que é aquele cara ali, rapaz? Ele não parava, Márcio. Ele pegava na bola, tocava, corria, cruzava, brigava com um, com outro, assim que chegou, rapaz, dá bola em mim, não sei o que, brigava no alto, não perdia, marcava o tempo todo. E aí eu já comecei a olhar com outros olhos. E realmente caiu nas graças do torcedor, né? Porque você vê, jogo passado, aliás, todos os jogos têm sido assim, o cara, aos 45 do segundo tempo, correndo atrás do marcador para ir atrás da bola. Enfim, é como o torcedor falou aí, ele é a cara do Vitória, né? Aquela coisa do guerreiro, de fazer gol no momento que ninguém espera. E não é caneludo, Márcio. É técnico. Tanto que ele apertou ele no enquadrado do último jogo e fez o gol de cobertura, né? É verdade. O Nilton Júnior está perguntando aqui ao Nilson Luiz o seguinte: pergunte a Nilson se a cidade tricolor vai ser bom CT para o Bahia e referência no Brasil. Olha, eu acompanhei na época da pseudo-inauguração, porque nunca foi inaugurado, mas na apresentação para a imprensa. E o pessoal na época foi da OAS, que era um grupo todo baiano, me mostrou o projeto. Eu não tive lá na época, não. Nilson foi lá? Nilson chegou lá? Foi. Uma caravana da imprensa saiu daqui para conhecer o projeto, ainda na gestão anterior do Schmidt, foi Marcelo Guimarães Filho na época. E eu não fui nessa época, mas eu vi o projeto. Eles pegaram o que tinha de melhor no Brasil e no exterior, de cada país, cada clube grande, disse, ó, esse aqui do Cruzeiro é melhor, do Atlético Mineiro aqui é melhor, o do São Paulo aqui em Xerém para base melhor é isso, aqui no Boca Juniors e tal, e foi assim que foi feita a cidade tricolor. Infelizmente, nesse período todo que está aí, a cidade tricolor ficou lá jogada e tal, então tem muito desgaste do tempo, mas é um CT maravilhoso, não tenho dúvida com relação a isso, e que vai recuperar. Só nisso, que a pergunta vem agora minha para você. O Bahia não tem condição de manter 2 CTs. Difícil, porque fica caro anualmente, né? O Bahia, a estimativa de custo da cidade tricolor anual é quase 7 milhões. Então o Bahia vai despender muito dinheiro para manter as 2 estruturas. Se ele quer fazer o fazendão com a base e levar o principal para Dias Dávila, é muito difícil. A tendência, Márcio, essa gestão declarou que vai primeiro esperar as eleições para ver uma definição do que é que vai ser feito. Agora, primeiro, tem que reestruturar e reparar o dano do tempo, né? 2013, 2012, 4 ou 5 anos, a estrutura parada lá está toda desgastada. Eu soube que os campos estão verdadeiro mato, as estruturas estão enferrujando, muita sujeira lá dentro, mas o Bahia vai precisar pelo menos de 4 milhões, segundo os dirigentes do Bahia, para poder reparar a cidade tricolor, pelo menos para poder começar a se trabalhar até com a base. Valeu. O Edilton Santana está em São Paulo, diz que está ligado na gente, tanto agora no programa Todo Dia, como à noite também lá no Itapuã. Obrigado, viu, Edilton? Pessoal de São Paulo aí, que está ligado na gente. O Moisés Pinheiro disse que o Zé Rafael é jogador de cartola, eu concordo com ele. O Diego Gazar também está dizendo que é o seguinte: Zé Rafael é um bom jogador, mas precisa ser melhor aproveitado para dar seu melhor. E Preto Casagrande não é a pessoa mais indicada para isso. Ele fala aqui sobre o Preto Casagrande e o Diego. Obrigado, viu, Diego? Outra coisa, Nilson. A gente falava aqui a semana inteira, porque Rodrigão, porque tudo isso, e agora o Santos ontem já se manifestou, porque Nilmar está com depressão. Tem um jogador que está emprestado que vai voltar, o atacante. E que o Santos vai querer o Rodrigão lá, ou seja, o Bahia dificilmente terá esse jogador aqui no ano que vem. E o Rodrigão só foi liberado porque o Dorival saiu do Santos também, que o Dorival bancava a permanência do Rodrigão por lá. Né? O jogador está emprestado ao Bahia até o final do Campeonato Brasileiro, tem 5 gols na competição, sempre que acha oportunidade, ele carimbo dele, e o Santos se manifestou, segundo a imprensa de São Paulo, no retorno dele em janeiro. Valeu. Ô Anderson Matos, para você, essa aqui, ó, o Reinaldo, Reinaldo mesmo, Cruz, diz que se Marinho tivesse no time do Vitória, o Vitória estaria bem. O que é que você acha? Bom, se jogasse aquilo que ele conseguiu no ano passado, segurar o Vitória na primeira divisão, foi Marinho, não foi ninguém ali não, foi Marinho. Marinho foi mais da metade do time. É claro que a gente não pode só individualizar, mas ele foi realmente uma referência para o Vitória. Com certeza esse ano o Vitória estaria numa situação melhor. Ah, não tenha dúvida, Márcio. Ele ali naquele lugar fazendo a função ali do Iago, né, por exemplo, pelo lado direito do ataque do Vitória, seria outra coisa. E a questão do Marinho é que ele também ajuda na marcação, é um jogador muito agudo. Só que tem aquela dúvida, né, Márcio? Será que ele iria render no Vitória o que rendeu no ano passado? O jogador está na China hoje e malmente é escalado como titular, marcou um gol depois de quase 10 jogos, entrando no caso,
e chorou bastante, ganhando muito dinheiro e tal, mas até a questão da adaptação, mas futebol, como eu disse, é momento, é fase. A fase do Marinho, o melhor momento da vida dele, na história, e eu acho muito difícil que isso se repita, foi no ano passado, né? Onde ele teve uma boa sequência de jogos, onde ele jogava demais, botava... Era, sabe, Márcio, assim, ninguém tinha esperança, a bola chegava no Marinho, acontecia algo. Tanto que o Argel Fuchs, que para mim foi um dos piores treinadores que eu já vi na minha vida, em questão tática, né? Falava assim, toca no Marinho, tudo errado, toca no Marinho, dá nele, alguma coisa sai, e realmente saía. Saía, é verdade. Então aí o Jorge Paulo Pinto diz aqui que o Vitória está bem servido de volantes, não é isso? E pede para você falar de Kaique Sá. Como da parte clínica você já falou, e você deve ter ligado depois, volte o vídeo depois e você assiste que ele vai falar do Kaique, tá bom? Mas questão do Kaique com relação ao Joinville e proposta de outros clubes. O Vitória está negociando, o Vitória pode comprar o Kaique Sá e ficar com esse jogador em definitivo, exercendo o seu direito de compra, Anderson? Pode. E sobre os volantes, fala também. Vou falar sobre os volantes. Agora, tá bem servido de volantes o Vitória. O problema é que não está à disposição. Porque hoje o Vitória tem no elenco William Farias, William Correa, José Wellison, que são bons jogadores, só que não estão à disposição, né? E aí tá colocando o Ramon para quebrar o galho. São poucos, mas são esses os volantes. Sobre o Kaique Sá, são 2 milhões de reais, Márcio Martins, 2 milhões de reais, faz uma falta imensa no orçamento. Agora é um investimento necessário, super necessário, com um lateral direito, que é uma posição que é escassa hoje. Vitória não vai encontrar um Kaique Sá em qualquer lugar, e encontrou no Joinville. Mas o problema é que gastou muita grana no início do ano, desnecessariamente, e esses 2 milhões de reais vai ter que, como o Kleber Diglio falou lá na rádio, ter que juntar ali, segurar o Pires na mão, enfim, vai ser complicado, mas tem que dar mesmo. Valeu. Ô Emerson, beleza, esse seu registro aqui sobre o Intermunicipal, ele fala somente da seleção de Camamu, mas no site da federação tem todas as seleções classificadas para a terceira fase. E a seleção de Camamu goleou Ibirapitanga por 4-1 e está na próxima fase. Foram 8 seleções biônicas. A seleção de Piauí perdeu o jogo para Valença por 1-0, mas venceu lá em Piauí por 2-1. Nos pênaltis perdeu, mas se classificou como a primeira seleção biônica, porque fez uma boa competição nas primeiras fases, na primeira e na própria segunda fase, e também está na próxima etapa disputando com o Uruçuca. Todos os jogos da terceira etapa vocês vão ver no site da Federação de Futebol, e o próprio site Galácticos Online também tem acompanhado o Intermunicipal. Falar em site Galácticos Online, coloca na tela, por favor. Já é o layout novo ou não? Não. Ainda não? O que foi que houve, hein, Anderson Matos? É o Regis, né? O Regis da Navegarte, meu irmão? Vamos lá, cadê o site? Tá na tela o site? Vamos lá, deixa eu ver o que é que tem no site aqui. O site do Galácticos fala sobre Thiago, fala se jogaria no Vitória ou coisa assim. Também tem o Vitória intensificando a preparação para enfrentar o Botafogo, jogo que seria 11 da manhã, mas a CBF alterou para 4 da tarde a pedido do Botafogo. Com passagem pela base do Vitória, meia do Coxa, quer muito vencer o Bahia. Querer, né, mesmo? Poder. Vamos ver quem é que pode e quem é que quer. Em alta, imprensa paulista aponta interesse de mais um clube em Zé Rafael. Esse Zé Rafael tem um empresário muito bom. Porque todo dia planta que o Cruzeiro quer, que o Palmeiras quer, que o Corinthians quer, que até o Flamengo está querendo. Não estou dizendo que não querem, não. Mas, Nilson, o Zé Rafael hoje é o jogador mais procurado do futebol brasileiro, pelo menos na mídia. Eu acho que os dirigentes estão jogando muito cartola. O empresário, né? O empresário. Desta vez é o Santos, né? O pessoal de rádio lá de São Paulo está dizendo que o Santos tem interesse no atleta. Tá aí o Rodrigão lá no Santos pro Bahia, né? Quem sabe não pode fazer alguma situação com o Rodrigão, né? Vê aí o que pode ser feito, né? Se o Santos realmente tem interesse, pode fazer uma troca aí do Zé Rafael com o Rodrigão. O Rodrigão tinha que perder peso para ficar aqui de novo, velho. A questão é verdade. De ajeitar aquela barriga dele, né? O Emerson está dizendo aqui, o Emerson está dizendo que perguntou ontem a você, Anderson, que a dupla Bavi foram os times que mais derrubaram treinadores esse ano. É difícil você ter a certeza que foi, mas realmente derrubou um bocado, né? O Atlético Mineiro no último jogo, o próprio Vitória, o Bahia derrubou. Começou derrubando desde aquele jogo do Atlético com 6-2 até... É verdade. É verdade, muita gente. O Bahia derrubou uns 4 esse ano, né? 4 ou 5, E o Vitória uns 2, então realmente é muita coisa. Agora não tem como saber, poxa, porque realmente fica difícil. Ó, você que está ligado no programa, amanhã é quinta-feira, então eu vou sortear amanhã e você pega sexta-feira na Itapuã FM os ingressos. Não é isso, Anderson? Vamos fazer isso, né? Melhor, porque se der sexta, para o cara pegar sábado de manhã para ir
Então amanhã a gente faz o sorteio e disse para ele pegar sexta à tarde, que é quando a federação disponibiliza os ingressos aqui do programa. A gente tem 4 ingressos para o jogo do Bahia com o Coritiba no sábado. A gente faz o sorteio amanhã e sexta-feira, é isso? Você que é o coordenador da equipe? Rapaz, é melhor ele pegar no sábado de manhã, ou então um pouquinho antes do jogo. Sempre que eu consigo um ou outro, eu deixo lá e o cara vai lá antes do jogo e já vai de Então a gente vai sorteio sexta-feira. Pertinho. Sorteio sexta-feira de 4 ingressos para o jogo Bahia e Curitiba, que será 4 da tarde. Coloca os dois na tela aqui que eu vou discutir uma coisa aqui. Qual é o jogo mais difícil dos dois? O Botafogo fora de casa com Vitória, apesar da Vitória ter tido os melhores resultados fora, ou o Bahia com Curitiba dentro de casa, Nilson? Sem sombra de dúvidas, o jogo do Vitória contra o Botafogo é um jogo muito mais difícil. O Botafogo está lá em cima, né? Está na zona de pré-libertadores. Tem um time muito ajustado, um bom treinador. O jogo é difícil para o Vitória. O Bahia também vai ter dificuldades com o Curitiba, mas o Curitiba é o 19º. Então, pelos números, o Botafogo, claro, é o jogo mais difícil. Teoricamente, como o Nilson Luiz falou, é o jogo realmente entre Botafogo e Vitória, né? Se trata de um time que está muito bem arrumado pelo técnico Jair Ventura. Verdade. Mas vai ser um bom jogo de se assistir. Porque a proposta do técnico Wagner Mancini não é de jogar bem, como eu falei aqui na segunda-feira, de aquele futebol arte bonito, não. A proposta dele é para ganhar o jogo. E isso ilude muito o adversário. Então vai ser um bom jogo bom de se assistir. Mas o jogo do Bahia, Márcio Martins, é perigosíssimo. Perigosíssimo. Não se engane, não. O Botafogo tem desfalque? Arnaldo não joga, né? O lateral direito Arnaldo e o atacante Roger. Nossa. Ambos suspensos. Perda total aí também, viu? Michel, eu entendi sua mensagem e vou registrar aqui que você mandou uma correção, mas já tinha entendido. Foi um erro gráfico que você colocou aqui. Ele fala o seguinte, Nilson, que o Bahia não sabe valorizar os jogadores deles, certo? E quando vende, sai por bagatela. E que agora não adianta trocar jogador. Tem que vender o jogador e vender bem. Ele está falando de Zé Rafael, mas também no geral, de jogadores da base que podem surgir e que o Bahia às vezes troca, às vezes tem problema para vender e vende barato. Não sei se é o caso aí desse jogador, mas ele está registrando isso aí que os clubes têm que saber negociar melhor. Mas para negociar melhor, o atleta tem que fazer por onde também, né? O jogador tem que também fazer sua parte, jogar em alto nível, se destacar no Campeonato Brasileiro, na competição que estiver atuando, para ser valorizado no mercado. Eu digo a você que o goleiro Jean hoje é o jogador mais valorizado do clube. O Bahia, já que a imprensa de São Paulo diz que o Santos tem que ter o Zé Rafael, se o Bahia quiser ter um atacante de referência para o próximo ano, pode, né, conversar com o Santos e desenrolar uma conversa em relação ao Zé Rafael. Se o Bahia quiser também se desfazer do atleta. Não tem nada demais nisso. O José Ribeiro está dizendo, vocês notaram que esse fim de semana temos 4 confrontos diretos do Z4? Na tabela? Não, a gente nem olhou a tabela ainda. A gente sempre olha assim no programa, Josias, mas é bom você registrar isso aqui. Tem o Bahia e Curitiba direto mesmo, a gente tem outros também, outros confrontos também. Valeu. Quanto tempo de programa já? Também. Esporte São Paulo, aí, é verdade. Quanto tempo de programa? É para acabar o programa? Não, né? Vamos ver aqui. O Reinaldo Cruz está dizendo o seguinte, que o Simval Vieira, viu, Anderson? Quando estava como comentarista, e trabalhou com a gente lá no programa da Arena Transamérica, 18 horas, por mais de 3 anos, ele falava que sempre, na hora de contratar, tinha que se olhar o momento do jogador. Isso é verdade, ele sempre disse isso. Passou a ser gestor de futebol e contratou jogadores que a maioria estava parada. Será que ele olhou o momento dos jogadores? Comente. Não. Para mim, o Simval Vieira realmente contratou com a intenção muito boa, jogadores que tinham um certo nome, mas você está correto, ele não deve ter olhado o momento de cada jogador. E até hoje o Vitória paga por jogadores caros, como o Cleito Xavier, por exemplo. O Dátulo foi embora, deixou para lá, entre aspas, o que tinha para receber pela frente, mas recebeu muito quando estava aqui. Então eu acho que realmente Simval não foi bem como diretor de futebol, isso é fato. Se é o comentário que você quer que eu faça, eu não tenho dúvida. E você está correto, ele dizia isso na rádio, mas quando foi dirigente não fez a mesma coisa. Times como Chapecoense, Bahia, Ponte Preta, Vitória, eles vivem de operários e não de engenheiros, vamos dizer assim, né? De mestres de obras e tal. Por quê? O Vitória contratou, Márcio, Dátulo, Cleiton Xavier, um bocado de jogador aí medalhão. Nenhum deu certo. Aí o Petkovic contratou Iago e Santiago Trellis, que são 2 jogadores que ninguém no mundo conhecia e que estão dando super certo no Vitória. Então, é disso que o Vitória tem que pensar. Como pensa, por exemplo, a própria Chapecoense, que está num declínio muito acentuado por conta da escolha do treinador, né? Demitiu o Mancini e depois disso entrou no declínio. Mas jogadores como Iago, Santiago Trellis, que são jogadores modernos,
se assim pode se dizer, aqueles caras fortes fisicamente, que correm bastante, que ajudam o time taticamente. É desse tipo de jogador que o Bahia e Vitória tem que pensar para o ano que vem. O Alan tá pedindo para aumentar o programa para 1 hora. Já fiz esse pedido aqui desde que vocês estão pedindo aqui. Mas aí tem uma comissão aqui formada pelo Regis, aqui dentro do Reginaldo, o Luiz da Navegarte, chega lá em cima e diz, não, o programa de meia hora tá bom, que deixa um gostinho, quero mais. Então, e também parece que não querem trabalhar muito tempo não, mas tudo bem. Alan, eu vou fazer mais esse pedido uma vez. O Emerson também está dizendo aqui 1 hora de programa. O Josinei, 1 hora de programa. Todo mundo quer 1 hora de programa, bicho. A gente tem assunto para mais de 1 hora, mas infelizmente a gente está no estúdio aqui que temos regras a cumprir. E por isso que eu tenho que dizer que o programa está acabando. Valeu? Grande abraço a todos vocês. O programa volta amanhã às 3 horas. Obrigado a participação de todos aqui pelo nosso Facebook, do Galácticos Online. O programa está de volta comigo aqui apresentando. Valeu? E eu quero agradecer pela sua audiência. Boa tarde, Anderson Matos. Boa tarde, Nilson. Um abraço para finalizar. O Eduardo está fora junto com o Lucas Fonseca, o Thiago Martins na zaga e o Éder na direita já estão treinando no time que vai atuar contra o Curitiba. Valeu, um grande abraço a todos. Valeu, Márcio Martins, Nilson Luiz. Até amanhã às 15 horas, né? 15 horas. Se Deus quiser. Valeu, gente. Um grande abraço a todos. Boa quarta-feira. Quinta, a gente está de volta aqui do programa Galácticos da TV. Tchau, tchau.